Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus Cristo. Pessoal, o capítulo anterior, capítulo 8, ele assim como a gente fazer essa leitura, tem hora que a gente passa por algumas dificuldades de dicção, de barulhos, e ao mesmo tempo a mensagem tem hora que muda a leitura, mas Deus sabe todas as coisas. Amém? Iremos hoje ler o capítulo 9 de Mateus, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Que o nome do nosso Deus seja glorificado e exaltado, que eu diminua e ele cresça, que o Espírito Santo de Deus esteja aonde você estiver agora e que essa mensagem seja encaminhada para aquele que precisa de ouvir e da forma que Deus quer que ele ouça. Amém? Então vamos lá. Entrando Jesus num barco, passou para o lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem de bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus conhece os nossos pensamentos. Tá vendo? Então, é uma resposta aí de algumas pessoas. Porque cogitais o mal do vosso coração, né? Pois qual é mais fácil, dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Olha para você ver, hein? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus que deram tal autoridade aos homens. A vocação de Mateus 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Jesus come com pecadores. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Essa parte é tremenda, meu Deus. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu acho que eu vou continuar. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eu vou parar por aqui um pouco. Gente, esse trabalho que nós estamos fazendo, né, vamos dizer assim, para Deus, muitas vezes a gente vai querendo livrar de algumas coisas para que venha iniciar. Quero dizer o seguinte: às vezes muitos querem ir para a igreja antes de parar de beber, antes de ter outros tipos de pecado, vício e etc. e mais.
Mas aqui fala que Jesus, olha para vocês verem, mas Jesus, ouvindo, disse aos sãos, não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei os que significa misericórdia, quero e não holocaustos, pois não vim chamar justo, e sim pecadores. Então, Jesus veio para os pecadores. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não tem santo. Não tem santo. O ser humano, ele já tem essência pecaminosa. Cada um tem um tipo de pecado. Mas existe aí a nossa busca com o nosso Jesus, que ele veio para nos curar. E através do nosso arrependimento. Arrependimento, muitas vezes a gente acha que vai arrepender e nunca vai cair de novo. Às vezes cai, né? Às vezes a pessoa no trânsito tem mania de xingar os outros, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, né? Aí ela, oh meu Deus, me perdoa, porque o meu temperamento é muito forte com relação a isso. Aí um dia ele sai todo santo ali. Aí daqui a pouco ele vai e xinga de novo. Ele vai afastar de Jesus por causa daquilo? Não. Aí que ele vai ter que ir pedindo, até na hora que ele nem vê mais, perceber, ele já não está mais xingando. Um exemplo que eu estou dando, cada um tem, né, uma situação aí que não é para a gente acusar. Então nós temos que buscar o nosso Jesus antes, durante e depois de qualquer problema. Amém? Vamos lá, do jejum. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, então no 14, por que jejuamos nós? E os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será retirado o noivo, e nesses dias não há de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Destaca mais, né? Nem se põe vinho novo em odres velho. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservem. O pedido de um chefe. Enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. A cura de uma mulher enferma. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Olha para você ver a fé, hein? E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Eram 12 anos, hein, gente, de hemorragia. 12. Eu acredito que ela deve ter tentado de tudo quanto é jeito ficar livre. Escutou um tanto de gente, mas na hora que ela foi na pessoa certa, no instante, ela foi curada. Ela tocou.
Quantos problemas nós temos na nossa vida, anos e anos, a gente já tentou de tudo, de quase todos os jeitos. Os mais difíceis, o mais fácil, que seria a gente falar com o nosso Deus, falar com o nosso Jesus para resolver, a gente às vezes não fala na hora, né? Então assim, a gente precisa de educação. Educação, essa que é a verdade. Nós precisamos de educação. Educação de começar a aprender a pedir a Deus primeiro, ao nosso Jesus e depois nas outras coisas. Nós estamos mal educados com relação a isso. Nós fazemos de tudo, menos procuramos a Deus às vezes, né? Mas vamos lá. A ressurreição da filha de Jairo. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Muitos vão rir do que Jesus vai te usar. Por isso que eu falei no vídeo anterior. Vai exercendo a fé nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Vai fazendo igual uma ginástica, né? Começa o primeiro passo, começa a primeira atitude de fé, e assim vai, até você ficar forte, porque no dia que você, através da autoridade, no nome de Jesus, Deus tocar no seu coração e você orar para uma pessoa enferma e ela levantar e ser curada, né? Muitos, quando você fala assim, Deus está mandando eu ir lá para me orar para aquela pessoa. Não tem jeito não. Muitos vão rir de você, né? Você já está fortificado, você já está acostumado, mas você, né? A incredulidade, vocês entenderam aí, né? Das outras pessoas. Então, faz no ônibus que está demorando, ou no aplicativo, às vezes, que está cancelando, no cotidiano. Vamos começar a fazer isso e vamos contar os resultados, as nossas experiências, vamos usar o canal para a gente fortalecer o outro, os testemunhos, vamos dizer assim, né? Então vamos lá. Eu vou contar um testemunho para vocês aqui no final aqui, dessa aqui, que vocês vão achar, vão rir de mim um tiquinho, mas não tem problema não. Mas afastado do povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama desse acontecimento correu por toda aquela terra. Vou ler isso de novo, tá, gente? É o 23. A ressurreição da filha de Jairo. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra, né? A cura de 2 cegos. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tem compaixão de nós. Essa palavra tocou muito forte até agora, hein? Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Respondeu-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se vós conforme a vossa fé. Faça-se-vos conforme a vossa fé. Faça-se-vos conforme a vossa fé. Se você acreditar que ele pode, vai acontecer, conforme a sua fé. Não é? O problema não é em Deus, o problema é a nossa fé. Amém? E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Tem muitos milagres que Deus vai querer que você fique caladinho.
uma hora ele vai falar para você falar. E tem hora que todos vão ver. Certo? Então, vamos lá. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Tá vendo? É a mesma coisa de falar, né? Faz isso. Então eles desobedeceram, né? A cura de um mudo endemoniado, a blasfêmia dos fariseus. Ao retirarem-se ele, 32, tá? Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E, expelido o demônio, falou mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam pelo maioral dos demônios e que expele os demônios. Jesus ia por toda parte fazendo o bem, a seara e os trabalhadores. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Glória a Deus. Pessoal, eu peço perdão para vocês que tem hora que a minha dicção não está boa. Eu estou com a leitura às vezes um pouco repicando. A guerra não é fácil, mas a vitória é certa. E eu vou fazer questão de deixar isso nos vídeos para que todos possam ver que todos nós tem hora que passamos por dificuldades, lutas, às vezes não estamos num dia assim muito animados, né? Ou com a aparência muito boa, ou um aspecto, mas Jesus sabe do nosso coração, sabe da nossa intenção, sabe do nosso esforço. E isso, eu acredito também que é mais verdadeiro agir dessa forma do que eu ficar editando vídeo, manipulando vídeo e etc e tudo, sabe? Porque demonstra que a gente é ser humano, que a gente passa por lutas também, e mesmo assim a gente sabe aonde buscar, né? Então assim, é uma forma até de testemunho. Eu não estou aqui porque tudo me vai bem, eu estou aqui porque o meu Jesus é a solução de tudo. E vou contar para vocês aqui um testemunho, igual eu falei no início, e vou falar, e tem vezes que vocês vão ver um vídeo ruim, assim, que eu estou meio cansado, porque tem dia que eu faço mais de um vídeo, porque eu estou assim, com muita... Deus está tocando no meu coração para poder disponibilizar isso mais rápido, né? Então, vamos contar aqui o testemunho que eu falei para vocês, que às vezes Deus permite determinadas coisas para a gente exercer a fé, e o lado nosso racional, ele acaba impedindo aquilo, mas Deus vai mostrando a gente como é que funcionam as coisas. Então, por exemplo, um dia desse aí, eu usei um outro carro meu, e a gasolina dele, o combustível, não tava muito cheio o tanque, né? Acho que isso está comum aí para todo mundo. E que eu tinha acabado de fazer uma viagem, eu fiquei de abastecer no outro dia e acabou que, enfim.
E aí eu estava com o pessoal dentro do carro, eu estava dando carona e tudo, e começou a ter uma greve aí dos postos de gasolina, muita fila aqui na minha cidade, né? Eu estou em Belo Horizonte. Aí, o que aconteceu? Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Porque agora a gasolina está no vermelho e esses postos estão lotados. Eu vou ficar aqui, eu estava um pouco cansado, falei, vou ficar aqui até que horas aqui e correndo o risco ainda de, né, de não ter. Aí eu peguei e falei assim no carro, falei, meu Deus, arruma para mim um pouco, começa até, arruma para mim um posto que não tenha fila e que eu consiga abastecer, pelo menos para eu chegar em casa e tudo, né? E aí deixei a outra pessoa, eu até falou, como você está com pouco combustível, pode me deixar aqui que eu vou a pé e tudo, né? Aí passou, eu estava com a outra pessoa dentro do carro ainda, que faltava que pegar carona. Aí eu peguei e olhei o posto assim, um cheio, o outro vazio. Aí ainda eu falei assim, eu esqueci, né? Falei, não, olha o posto vazio. Será que acabou a gasolina ou porque a gasolina aí é adulterada? Aí eu falei, vou abastecer. Aí eu abasteci, aí na hora eu falei, não sei se eu encho completo. Aí ele falou, não, coloca aí R$ 200, por exemplo. Deu. Aí o moço foi abastecendo. Eu falei, você tá sabendo aí da greve, como é que tá e tal? Não, porque a gente é muito amizade. Ele falou umas coisas lá. Resumindo a história, na hora que o moço acabou de colocar os R$ 200, que deu uns 27 litros, não lembro agora direito, na hora que acabou, que a bomba fez assim, clac, aquele barulhinho, a moça gritou de lá assim, acabou o combustível. Aí a pessoa que estava comigo na hora falou assim, olha para você ver, você pediu um posto vazio que tinha combustível. E eu naquele momento, eu fiquei pensando assim, a gente poderia pensar que foi sorte, a gente poderia pensar assim que estava vazio porque a gasolina ali não prestava, a gente podia tentar achar justificativa para uma série de coisas. Nós humanos fazendo assim, a gente pede e muitas vezes quando Deus faz do jeito dele, a gente ainda duvida, porque ou a gente imagina que poderia ser de um jeito ou de outro, né? Então, eu peguei e falei assim, oh meu Deus, o Senhor me perdoa, porque eu pedi para o Senhor, e na hora que aconteceu, eu ainda achei que foi outras coisas. Então, gente, o que eu falo para vocês? Que nós temos que nos policiar com relação a isso o tempo todo. Vigiar, na verdade, a palavra. A gente tem que vigiar o tempo todo, porque a gente faz a oração, Deus não esquece. E quando ele promete também, a gente pode até esquecer, mas ele não esquece não. Então, basta uma palavra do nosso Deus. Quando você pedir, saiba pedir. Porque se for da vontade de Deus para o seu bem, Ele vai te dar. Né? E vamos começar a agradecer e ver nas pequenas coisas o agir de Deus. Agradecer mesmo ao alimento, a nossa saúde, por estar aqui, mesmo com as dificuldades, né, de dicção, falando e etc. Tudo, mas eu agradeço. Né? Tem hora que às vezes a gente está doente, né? E às vezes a gente está em casa, tá a palavra que o pessoal usa aí, entediado, eu não sei o que eu como, não sei o que eu faço, eu não sei onde que eu vou, que não sei o que, eu não tenho lugar nenhum para me sair, não tem gente que fica assim, nossa, mais um final de semana em casa, mais um feriado, não, porque não sei o que, o povo começa a reclamar. Agora você imagina o seguinte, quer ver a gente mudar a história? Imagina uma pessoa que poderia ter ficado em casa, aí ela está lá no hospital esperando ser atendida lá de madrugada. Quem tem filho sabe como é que é, ou quem já passou por isso, por uma coisa assim que não estava muito programada.
Aí você fica lá esperando, e depois você fala assim, oh meu Deus, como que eu queria estar na minha casa, deitadinha lá, né? Quem viaja às vezes muito, vai num hotel chique, ou aquela coisa toda, o primeiro dia é uma beleza, segundo, terceiro, depois você já fica querendo um cheiro do seu travesseiro fedorento, um cheiro de sua cama, é assim? O seu cantinho. Então, gente, vamos começar a valorizar as coisas que a gente tem. Nós temos Deus, o soberano, nós temos tudo. Amém? Um abraço para vocês, Deus abençoe, Shalom Adonai, orem para mim também. Glória a Deus.